As profecias de Nostradamus. Michel de Nostradamus, nascido em 14 ou 21 de dezembro de 1503, falecido em 2 de julho de 1566, foi médico, astrólogo e vidente. O início da sua fama foi quando se tornou astrólogo pessoal de Catarina de Médici, que o colocou na alta sociedade e o financiou. Na atualidade, Nostradamus é considerado um farsante, ou erro da tradução de suas quadras, que para muitos estudiosos não passam de previsões extremamente amplas e sem sentido. Mas nós da Paranormal não estamos aqui para julgar, nem para dizer que ele está certo ou errado em suas previsões. Isso vamos deixar para vocês o fazerem nos comentários, logo depois de se inscrever e deixar o like. Por mais incrédulo que você possa ser, acreditando ou não, Nostradamus acertou algumas profecias e elas foram o nascimento de Hitler e o nazismo, sim. Nostradamus acertou sobre o bigodinho, quando previu que na Europa Ocidental nasceria um menino cujo poder de fala convenceria uma nação. Ele escreve o seguinte: das profundezas do oeste da Europa, uma criança pequena nascerá de pessoas pobres. Aquele que, pela sua língua, seduzirá uma grande tropa. Sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. Nessa parte você pode prever facilmente que ele está falando de Hitler. Bom, pelo menos é senso comum entre os estudiosos de Nostradamus que ele fala de Hitler. Agora vamos falar da parte em que ele prevê o surgimento do nazismo, onde ele escreveu isso. O primeiro do terceiro fará pior que Nero. Ele será também valente para derramar o sangue humano. Ele fará construir fornos e a prosperidade terá fim, e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. Aqui parece que ele fala do Terceiro Reich e que esse homem fez contra a humanidade se encaixa bem com o descrito acima. E muitos estudiosos dizem que Nostradamus o compara a Nero por causa do ódio que Nero tinha com os cristãos. Só que poderia ser comparado ao ódio de Hitler com o povo judeu, o povo cigano e muitas outras pessoas que sofreram nas mãos desse monstro. Nostradamus também previu um incêndio, mas não foi um prédio, uma casa, um castelo, foi algo muito maior. Ele previu o incêndio de Londres, e foi nessa quadra: o sangue dos justos será derramado por Londres, queimando pelo fogo no ano 66. Em 2 de setembro de 1666, uma padaria pega fogo e queima mais que o pão do dia, mas a cidade toda junto com ela. Nessa época, os bombeiros não passavam de uma carroça com uma pipa de vinho, que era uma bem grande, uns 500 mil litros, que era enchida com água, e o fogo era apagado por baldes com a ajuda de voluntários reunidos na hora. O resultado não poderia ser outro. Londres ardeu por 3 dias, queimando 13.200 casas, além de prédios públicos, e destruiu 176 hectares da cidade. Milagrosamente, diante dessa destruição, apenas 6 vidas foram perdidas. E Nostradamus não só previu o incêndio, mas como previu o ano 66. E para aqueles que veem obra do chifre pequeno em tudo, 1666 fica um número bem sugestivo para uma cidade que queimou por 3 dias. Ele também acertou
a morte de uma pessoa, mas não qualquer pessoa, e sim Henrique II, rei da França. O jovem leão vencerá o mais velho no campo de combate em uma única batalha. Ele atravessará os olhos através de uma armadura dourada. 2 feridas se tornarão uma, então ele morrerá de uma morte cruel. Como tudo ocorreu? Henrique II, para comemorar 2 casamentos em seu reino, sendo que um deles era o de sua irmã Margarida e o outro o de sua filha Isabel, fez uma festa que parou a França. Como era costume nas festas da realeza, sempre eram promovidas as justas, batalhas esportivas, entre os nobres, os príncipes e às vezes até os reis. Essas justas iam desde combates de espadas embotadas, o que significa que a espada era sem fio e com armadura completa, afinal ninguém queria matar ninguém, era uma festa, mas apenas se vangloriar de suas vitórias para as donzelas que assistiam na corte. E as justas com lanças, sem ponta, claro, mas ainda assim muito perigosas. Quem já assistiu um filme da época dos Cavaleiros, ou mais recentemente a série Game of Thrones, já deve ter visto que funciona assim. É um corrimão, separando uma raia ao meio, em cada lado opostos tem um cavaleiro de armadura completa com uma lança. Nesse dia fatídico que Nostradamus previu, de um lado estava o rei Henrique II e do outro lado Gabriel de Montgomery, capitão da guarda escocesa. O que aconteceu a seguir é que, quando os cavaleiros estavam prestes a bater as lanças no oponente, eles levantam a cabeça para trás para proteger aqui a parte dos olhos, que é descoberta da viseira. Faz parte do elmo. Só que Henrique II, ele queria acertar de qualquer jeito, ele queria ganhar. O que ele fez? Ele não levantou, ele continuou para ter certeza que ia acertar o oponente. O resultado foi o seguinte: a lança do Montgomery explodiu em seu peito e levantou farpas. Como ele não levantou o elmo, a cabeça, as farpas subiram e acertaram por dentro da viseira. Uma entrou na têmpora e outra alcançou por dentro do olho o seu cérebro. O rei agonizou em sua cama por 10 dias antes de partir. Nostradamus também acertou e previu uma revolução, a francesa, que levou à queda da aristocracia em 1789. E ele escreveu o seguinte: da população escravizada, canções, cantos e demandas, enquanto os príncipes e senhores estarão presos nas prisões, estes no futuro serão idiotas sem cabeça, recebidos como oração divina. 1789 foi o ano que o povo francês finalmente teve forças e coragem para deixar de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Nobres e príncipes foram decapitados na guilhotina. E a França foi exemplo, a partir daquele dia, para muitos outros povos. Mas e nos tempos de hoje? Ainda temos profecias para acontecer? Existem previsões perdidas de Nostradamus para os anos que estão por vir? Sim. Nostradamus tem uma previsão terrível para 2023. E vamos falar dela agora. E se você tiver muita coragem, vai deixar o seu like, se inscrever no canal e ficar sabendo aqui, com a Paranormal Ataque, o que pode acontecer com a gente e o mundo no ano de 2023. Segundo o profeta, 2023 poderá ser tudo menos tedioso. Ele prevê chuva de asteroides, superinflação mundial, aumento na fome e na miséria, inteligência artificial se tornando senciente e iniciando a dominação global. Segue agora as profecias sobre 2023. Fome e inflação primeiro. Tão alto o preço do trigo, esse homem é agitado, seu companheiro para comer em seu desespero. Temos aqui a impressão de que ele diz que a fome chegará a tal ponto que a humanidade, em alguns lugares do planeta, partirá para o canibalismo. Triste. E a inteligência artificial se revelando.
supostamente está nesse trecho de suas previsões. A lua, na plena da noite, sobre a montanha alta, o novo sábio, com um cérebro solitário, vê-lo por seus discípulos convidados a serem imortais. Os olhos ao sul, mãos nos seios, corpo no fogo. E minha opinião pessoal está mais para uma poesia do que para uma previsão. Mas é inegável que a inteligência artificial está evoluindo rápido demais e nós, por puro comodismo, não estamos dando a devida atenção. E para finalizar, parece que o nosso profeta da moda previu a criação das criptomoedas. Tirem suas conclusões nesse trecho. As cópias de ouro e prata infladas que após o roubo foram jogadas no lago, na descoberta de que tudo está esgotado, é dissipado pela dívida. Todos os scripts e títulos serão eliminados. Para mim essa previsão me parece mais certeira de todas. E para fechar e deixar todos vocês com a pulga atrás da orelha, eu sei, ditado de velho, fazer o quê? Eu lamento, sou velho, não consigo resistir. Dizem que ninguém previu a pandemia. Bom, talvez não no nosso século. Só não podemos ter certeza se ele falou da gripe espanhola ou da pandemia atual. Mas segue a previsão dele e você decide do que ele estava falando. Quando as ninhadas forem derrubadas pelo turbilhão e os rostos forem cobertos por capas, a nova república será perturbada pelo seu povo. Neste momento, os vermelhos e os brancos irão governar erroneamente. Encerro por aqui, deixo essa quadra para vocês pensarem e dizer o que acham.